Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online, realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, estado de Rhode Island, Nova Inglaterra, Estados Unidos. Meu nome é Walter Araújo, sou o pastor distrital e temos muita alegria em poder compartilhar com você, que é membro das nossas igrejas, ou queridos que são adventistas de outras igrejas, ou amigos convidados que se interessam pelo estudo da palavra e que nos acompanham já há vários meses através aqui das páginas do Facebook, da Família Primeiro Encontro, de cada uma das igrejas e também da nossa sala no Zoom. Este é um culto virtual, na certeza que estamos na presença de um Deus real. E temos tido, nestas últimas 31 semanas, o desafio da leitura de um capítulo por semana e o estudo, às quartas-feiras à noite, do livro O Grande Conflito. E eu espero que você esteja aproveitando esta oportunidade de poder estudar o melhor conteúdo profético. Você quer entender o que está acontecendo, o que houve no passado, o que está acontecendo no presente e o que vai acontecer no futuro? A Bíblia é a resposta. E através da Bíblia, nós recebemos de Deus também a certeza de que fomos presenteados com um dom chamado o dom de profecia. E este dom, através da escritora Ellen White, nos permite ter acesso a um comentário muito inspirado a respeito do conteúdo bíblico. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas ganhamos este presente que nos leva à Bíblia e nos ajuda a entender em detalhes tudo o que está acontecendo. A proposta é que você leia um capítulo por semana. Pode ser na edição completa ou na edição condensada, chamada também de edição missionária, e que foi amplamente distribuída pelas igrejas. E você ainda tem na descrição de cada vídeo, em cada semana, o link para baixar uma cópia completa do livro em PDF ou ainda em audiolivro. É isso aí. Você não precisa sequer ler, basta que você ouça a leitura de cada um dos capítulos, e a proposta é que possamos então estudar ou ouvir um capítulo por semana. Hoje vamos revisar o capítulo 31, ok? Capítulo 31 é o tema do nosso estudo de hoje. Aliás, corrigindo, 32. Hoje é o capítulo 32, da sessão número 4, chamado Armadilhas de Satanás. Então, veja, o livro ele tem 42 capítulos. Nesta proposta que estamos fazendo e executando, um capítulo por semana, passou rápido. Já estamos hoje no capítulo 32, mais 10 semanas e teremos encerrado o estudo deste livro extraordinário. Então vamos lá, anime-se, ok? E lembre-se, todos estes sermões estão à sua disposição nas páginas do Facebook, por onde você nos assiste, e também no nosso canal do YouTube. Família Primeiro Encontro, você tem ali a playlist, não é? As sessões com os vídeos, e você procura série O Grande Conflito. Estão ali todos os sermões listados no YouTube para você poder revisar, para você compartilhar e assim tirar proveito deste importante estudo. Muito bem. Nós vamos, neste momento, poder nos preparar para este estudo de hoje e vamos fazer uma oração e, na sequência, louvar o nome de Deus. Já já, após o hino, vamos ter também um momento da oração intercessora. Então, você pode enviar por escrito, se quiser, aqui no chat do Zoom ou no comentário do Facebook, seu pedido especial, sua gratidão especial, e daqui a pouco, após o hino, nosso irmão Said Leon irá orar de maneira intercessora nesta noite, ok? Vamos falar com Deus brevemente e louvar o seu nome.
Senhor, agradecidos por mais esta oportunidade de adoração e humildemente pedimos o perdão para os nossos pecados, muitas vezes nosso desânimo, nossa falta de fé, e pedimos que mais uma vez, através da Sua palavra, o Senhor possa nos motivar e nos ajudar a não perdermos o foco da nossa salvação. Portanto, aceita a nossa humilde adoração virtual, na certeza de que temos a Sua presença real em nossas vidas. Vamos te louvar, vamos te buscar em oração e vamos estudar a Tua palavra. Fale conosco e nos transforme, orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você então agora a louvarmos juntos um hino extremamente conhecido por todos nós e que fala exatamente da certeza de que eu e você podemos ser protegidos e guardados contra as armadilhas de Satanás, porque Deus é o nosso castelo forte. Você crê? Então, vamos louvar e daqui a pouco voltamos com a sequência do nosso culto online.
Castelo forte é o nosso Deus, refúgio na batalha. Não existe nenhum mal que possa superar o amor que Deus tem pelos seus filhos, por mim e por você. Então, creia nesta certeza, na certeza que Deus nos ama e de que Ele nos dá todas as vitórias que eu e você necessitamos nesta luta contra o mal, ok? Muito bem, vamos dar aqui o nosso boa noite para a querida Natália Yuton, também a Gorete Macedo, temos aqui Maura Carvalho, Lenice Lima e família, temos também Marcos Alexandre, direto de São Paulo, agradecendo a Deus pela sua vida e saúde, também a querida Natália desejando aqui uma boa noite a todos, assim como a Lenice, a Maura Carvalho e a Gorete. E também a querida Célia Alves já está aqui, assim como a Rosângela Santos. Então temos aqui Mato Grosso do Sul, São Paulo, Massachusetts, temos aqui Pernambuco, temos o Pará e temos também a Flórida conosco pela página de Seekonk. Pela página da família Primeiro Encontro, a querida tia Zezé, que bom que a gente está ao vivo hoje, tia Zezé. Deus esteja com você. Você andou dengosa aí algum tempo atrás, né? Estivemos em oração pela sua vida, sua saúde e também sempre orando pela Mariana, que eu espero que já esteja, né, no tratamento, obtendo bons resultados. Assim como também uma boa noite aqui, além da tia Zezé, temos a Francisca Oliveira, São Paulo também. A Rosângela agora surgiu aqui para mim na família Primeiro Encontro. Francisca Oliveira, que é a mãe da Rosângela, escreve Castelo Forte, é um dos meus preferidos, hinos preferidos. Nós cantávamos com o coral do nosso irmão João Rocha, que dorme em Cristo. Certamente, famoso coral, né? O coral que tínhamos aí unindo os irmãos do Ipiranga e São João Clímaco, uma bênção de fato. Querido Moisés, Campo de Fora, Deus esteja com você, Neuza e Gustavo, uma boa noite. E o Moisés aproveita para agradecer as orações. Semana passada, nós iniciamos uma campanha de oração pelo seu irmão Marcos em virtude de problemas com o alcoolismo, né? E ele escreve aqui que no dia seguinte ele aceitou ajuda e está internado numa clínica de recuperação. Olha que notícia maravilhosa, meus queridos. Oramos aqui durante o culto, continuamos orando por ele e agora o Moisés diz que já no dia seguinte o irmão dele aceitou ajuda para poder então se tratar para vencer o alcoolismo. Que Deus seja louvado, Moisés, e vamos continuar em oração pelo Marcos, não é? Porque sabemos que esta vai ser uma batalha para a vida toda. Não é uma batalha que ele simplesmente vai deixar de beber, né? Ele vai ter que conviver e vencer todos os dias, e com Cristo isso será possível em nome de Jesus. Obrigado, Moisés. Grande abraço para você e família. Aqui no Zoom temos Belmira Barbosa, Carline e família, Carol e Manuel, Celine e Christopher, nossa irmã Maria Oliveira e o casal Said e Emilce. Juntos também aqui conosco estão a querida Elisângela Almeida e a Silvana Sintra. Todas as quartas estão com a gente. Muito bom tê-las novamente aqui e que Deus abençoe você, Silvana, abençoe você, Elisângela, e sua família e conceda muitas bênçãos a todos. Muito bem, como nós dissemos, este é o momento da oração intercessora. Nós temos pelo menos então também aqui duas gratidões especiais, né? Uma delas pelo Marcos, que aceitou então o tratamento. Temos também aqui o nosso irmão Marcos Alexandre, que do Ipiranga agradecendo pela sua saúde. Quem mais aqui escreveu? Sim, a nossa irmã Tia Zezé. Obrigado pelas orações, já estou bem, graças a Deus. E a Mariana também está bem e continua fazendo o seu tratamento. Deus seja louvado, Tia Zezé. Então, felizes também por termos boas notícias sobre a saúde da Tia Zezé e da sua neta Mariana, que está aí também na luta contra o câncer e estamos com ela em nossa lista aqui de orações, tá bom? Queridos, nós estivemos orando no mês de maio
nós recebemos uma triste notícia da cidade de Ji-Paraná, em Rondônia. Uma irmã nossa, adventista, e o seu filho, um adolescente, eles se envolveram num grave acidente de moto ali na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia. A irmã Marluce e também o seu filho Wallace. Inclusive, se eu não estou enganado, a irmã Marluce, diretora de um clube de aventureiros ali numa das igrejas de Ji-Paraná, Rondônia. A moto deles, uma moto mais simples, a chamada Honda Bis, não é? E a outra moto, uma moto mais potente, uma CBR de 300 cilindradas. E infelizmente eles colidiram, não sabemos aqui o que aconteceu, e isso aconteceu no dia 16 de maio. Mas todos ficaram muito feridos: o piloto da moto maior, a irmã Marluce e o seu filho. Porém, a irmã Marluce, ela ainda sofreu a perda de uma das suas pernas neste acidente. E desde o dia 16 de maio, eles foram socorridos e estavam internados e continuaram internados, ok? Só que, infelizmente, na manhã de hoje, na madrugada de hoje, a nossa irmã Marluce faleceu, não resistiu aí às sequelas do acidente, não é? Inclusive a irmã Anarlis de Framingham, que nos trouxe a notícia e que conhece ali a igreja na região, ela disse que no último domingo os membros da igreja estiveram com a irmã Marluce e ela ali reforçou a sua fé na volta de Jesus e, infelizmente, hoje Deus permitiu que ela descansasse. O seu filho está fora de risco, mas também continua internado. Então, por favor, oremos, não é, pela família enlutada da nossa irmã Marluce, especialmente o seu filho Wallace, não é, que continua internado e agora ele tem a triste notícia do descanso da sua mãe, mas que a família esteja então confortada pela certeza da salvação em Cristo. Aqui nós temos também o presbítero Ezoel Padilha conosco, acompanhando aqui a página de Seekonk. Seja bem-vindo, Padilha. Deus te abençoe e ilumine nossa mente para o estudo da palavra. Irmão Said, por gentileza, então, abrindo aí o seu microfone e colocando diante do Senhor todos esses pedidos e agradecimentos, e desde já muito obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Oremos. Querido Padre que moras en el cielo, gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en esta noche para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, también porque le has permitido al pastor Bauter tener esta decisión de darnos la oportunidad de estudiar el conflicto de los siglos, y no solamente en esta hora, sino todas las mañanas reunirse con nosotros en la familia Primero Encuentro para agradecerte a ti, Padre, y para eh, hacer peticiones, pedidos y oraciones especiales. Bendícele a él, Señor, porque no es fácil hacer esta obra, pero dale la fortaleza, dale el ánimo que él necesita, y sobre todo, Señor, ayúdale en cualquier problema, dificultad que él tenga, para que pueda estar con una mente tranquila y su vida espiritual que sea protegida por ti para que continúe haciendo esta obra. A la vez, Señor, te damos gracias por las otras peticiones que han hecho los hermanos, los agradecimientos, pero de manera especial te suplico, Señor, por nuestros meninos y meninas y por nuestras jóvenes, que son los que van a enfrentar el futuro, un futuro, Señor, que para el mundo es incierto, pero que para nosotros, aunque sabemos que Satanás nos va a atacar fuertemente, tú le vas a proteger a ellos porque ellos van a terminar de predicar tu palabra. Bendícele, Señor, y ayude a que cada iglesia aquí representada, tanto en Estados Unidos como en Cabo Verde y en Brasil, tú, Señor, le des tu poder del Santo Espíritu para que ellos puedan no solamente sellar sus vidas, sino terminar de predicar tu palabra en donde están. A la vez, Padre, te suplico que tú continúes ayudando a Marcos, hermano de nuestro hermano Moisés, que ha decidido internarse en la clínica de recuperación. Señor, tú sabes que esa batalla es difícil. Él no la puede hacer solo.
Por eso te suplico en esta hora que tú le protejas, que tú le ayudes, que le des la fortaleza que necesita para poder enfrentar esta gran travesía que ha comenzado Uhum. luchando contra el alcoholismo. Ayúdale, Señor, bendícele y obra un milagro en él para que ese milagro sirva de testimonio y otras personas también puedan conocer de Jesús. A la vez, Señor, te suplico por la familia de la hermana Marlucy. Lamentablemente ella falleció esta madrugada, pero Padre, sabemos y confiamos en que cuando tú vengas en gloria, la llamarás y ella saldrá del sepulcro para estar contigo eternamente. Por Pero favor. ahora, Señor, bendice a su familia, consuélala, dale la esperanza bendita de la resurrección y de que ellos también deben de estar preparados. Ayuda también a su filio, permite que él complete esa recuperación en el hospital y ayúdale, Señor, porque necesita mucho ánimo y mucha ayuda tuya al saber que su madre ha fallecido. Uhum. Dale fortaleza espiritual, aumentale su fe. Y ahora, Señor, te suplico también a nosotros que nos ayudes porque no sabemos qué pueda pasar en nuestras vidas, pero queremos que tú nos selles, Señor, y que cualquier cosa que pueda pasar a los que estamos aquí en la transmisión, podamos estar sellados en tu amor, sellados en tu Santo Espíritu, y sobre todo, Señor, ayúdanos a que podamos seguir dando testimonio de ti. Acompáñanos en esta noche, pero no sin antes pedirte que nos perdones cualquier pecado que tengamos y que tú puedas obrar grandemente dándonos a nosotros la confirmación del perdón de nuestros pecados y de que tú vas a estar con nosotros esta noche y cada día de nuestra vida hasta cuando tú vengas en gloria. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amém, amém. Muito obrigado, querido. Deus esteja com você, com a irmã Emilce e toda a família, abençoando ricamente. Muito bem, irmãos queridos, vamos juntos então para o estudo da palavra de Deus. Eu espero que todos estejamos já com nossas Bíblias em mãos, não é? Se você tem disponibilidade aí de poder ter uma Bíblia impressa em suas mãos, por favor, tenha a sua Bíblia em mãos. Também eu sempre peço a você para ter aí uma canetinha dessas que destacam o texto, não é? Chamada highlight, marca-texto, a fim de marcarmos as passagens bíblicas que iremos estudar. Lembre-se, nós estamos juntos nesta jornada, então, do livro Grande Conflito, e eu quero sempre estimular você a ler, não é? Um capítulo por semana, a fim de que tenhamos aqui a oportunidade desta revisão. Eu vou aqui, então, agora disponibilizar os slides do capítulo de hoje. A gente sempre procura fazer aqui o PowerPoint para facilitar, não é, o nosso estudo. E eu estimulo então você a ler um capítulo por semana. Hoje estamos aí no capítulo número 32, são 42 capítulos sobre exatamente este tempo do fim que estamos vivendo, este comentário inspirado a respeito das profecias. E você tem aí no link, tanto no Facebook quanto no Zoom, você tem também a opção de poder baixar o livro em PDF ou ainda em audiolivro para poder ouvir a leitura de cada um desses capítulos. A proposta, um capítulo por semana, ok? Muito bem, preparando aqui a nossa tecnologia para a gente então dar a abertura do nosso estudo de hoje. Lembrando que conforme eu abro aqui os slides, eu perco o contato visual, só fico aqui com o celular. Então eu não estou vendo se você está escrevendo, ou enfim, mas você pode escrever o seu pedido de oração, sua gratidão, seu comentário. Depois, no final da transmissão, eu sempre revejo tudo, todo o conteúdo das 4 páginas no Facebook e também aqui do Zoom para colocar no nosso caderno de oração, tá bem? Muito bem. Vamos abrir aqui os slides de hoje para que a gente possa dar início ao nosso estudo desta noite. Quarta-feira, 19 de junho, estamos juntos pela graça de Deus e que Ele, conforme tão bem orou o nosso irmão, ilumine nossas mentes. A série O Grande Conflito, uma saga milenar e o seu final surpreendente.
sempre dedicamos alguns minutos para recapitular o tema da semana anterior. E o tema da semana anterior foi exatamente o ministério dos anjos. Graças a Deus pelos anjos. Em nossa vida diária, nós precisamos estar consciente da presença dos anjos e do cuidado constante de Deus. Deus cuida de você, meu irmão, minha irmã. Mesmo que existam situações graves, como esta pela qual passou nossa irmã Marluce, né? Um acidente grave que, por sequelas, então acabou ceifando a sua vida, mas Deus cuida dos seus filhos e filhas constantemente. E um dia saberemos o porquê de tudo, mas temos a certeza da presença dos anjos e do cuidado constante de Deus. E devemos orar por sua proteção, agradecer por suas bênçãos e viver de maneira que honre a providência divina ao escolhermos uma vida que esteja em conformidade com a sua palavra. Irmãos, desde o início temos dito, a Bíblia e só a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E para os nossos amigos, irmãos em Cristo, que porventura não são adventistas do sétimo dia e que às vezes ouvem, né? Ah, a Bíblia dos adventistas é Ellen White. Fala isso quem não conhece a Igreja Adventista. A nossa Bíblia é uma só, a palavra de Deus conforme revelada, e não apenas o Novo Testamento, a palavra toda, as Escrituras completas, toda a Escritura, diz o apóstolo na carta a Timóteo, é inspirada por Deus. E assim, eu e você temos que praticá-la, viver em conformidade com ela, a fim de desfrutarmos a proteção divina. E o Salmo 91 foi um dos destaques que lemos justamente na semana passada. E você pode, por favor, abrir então a sua Bíblia e ler conosco o Salmo de número 91, verso 11. Enquanto lemos aqui, pastor, peço oração pela minha mãe, Maria de Lourdes, que está internada com pneumonia. Então, por favor, coloquem aí a Dona Maria de Lourdes, mãe do nosso ancião Jurandir, em suas orações, no caderninho de oração. Ela que já tem aí mais de 80 anos de idade, né? Então, pneumonia é algo sério e a gente tem que realmente pedir a Deus a cura para nossa irmã Maria de Lourdes, ok? Orando pela sua mãe, querido Jurandir. E veja aí o que diz o Salmo 91, verso 11: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Sua boca diz amém ou não? Deus pode ouvir da sua boca esta gratidão, este reconhecimento de que verdadeiramente Ele nos guarda e dá ordem aos seus anjos para que façam esta obra. Muito bem, vamos então para o nosso estudo de hoje, capítulo 32. É importante saber da proteção de Deus através do ministério dos anjos, né? E da própria interferência dele, mas além do próprio Deus, que seria todo suficiente para nos proteger, ele ainda então dá esta ordem aos seus anjos. Cada um de nós tem um anjo que nos acompanha desde a nossa concepção e nascimento, e assim nós temos então forças para batalhar contra o nosso inimigo. Capítulo 32, Armadilhas de Satanás. Esse é o título da edição completa, e você encontra na edição condensada o mesmo conteúdo do capítulo resumido com o título A Luta. Queridos irmãos e amigos, o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem aí prosseguido durante quase 6.000 anos, logo vai chegar ao fim. Amém? Este conflito tem dia e hora para terminar. Nós não sabemos, Deus sabe. Mas de uma coisa você pode ter certeza: esse conflito, esta guerra terrível, ela tem dia e hora para encerrar. Amém? E o maligno, sabendo disso, que resta ali pouco tempo,
ele redobra os seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do ser humano e prender as pessoas nas suas ciladas. Não se deixe enganar, ele é poderoso. E ele está irado, ele sabe que resta pouco tempo, então ele vai investir todo o seu poder, sua criatividade, a sua maldade, para levar quantos ele puder com ele para a extinção eterna. Reter o povo em trevas, reter o povo em penitência, até que termine a mediação do Salvador e não haja mais sacrifício pelo pecado. Este é o objetivo de Satanás. Lembrem-se, já estudamos, conforme a profecia, 22 de outubro de 1844 foi inaugurada a primeira fase do juízo, o chamado juízo investigativo. E esta fase se encerra pouco antes ali da volta de Cristo, com o fechamento da porta da graça. E através desse instante, perdemos a intercessão, porque o Espírito Santo se ausenta do planeta. E aí, conforme a Bíblia diz, o justo se torna mais justo e o ímpio mais ímpio. Acabou. A partir daí, não existe mais arrependimento de pecados. E estamos prontos para receber Jesus. Então, como ele sabe que ele tem pouco tempo até o fechamento da porta da graça, lamentavelmente, ele está atacando ferozmente os filhos e filhas de Deus, pois esse é o diabo. O que nos diz a Bíblia a respeito deste inimigo? Abra, por favor, a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 8. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, leitura do verso número 8. Eu leio na Nova Almeida Atualizada. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, chamado pela Bíblia de diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não brinque com o perigo. O inimigo está aí apenas para destruir, para matar, para roubar, para tirar de você a certeza de um caminho que te leva para algo que nem a nossa mente consegue imaginar, de tão bom que será. Não se permita ser devorado pelo diabo. Aqui está a certeza para o seu caminho, a Bíblia. Ler e praticar os valores que Deus deixou registrado em sua palavra. Satanás, então, desde o início dos tempos, tem buscado enganar e destruir a raça humana. E ele usa diversas táticas para nos afastar de Deus. E graças a Deus que não estamos cegos a estas táticas. Pelo contrário, Deus as revela todas. E eu e você podemos estar preparados. E a tática número 1 está aí: dúvida e incredulidade. Abra sua Bíblia novamente agora na primeira carta ao jovem pastor Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Primeira carta ao jovem pastor Timóteo, carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Aqui nós estamos de fato, está revelado que ele planta sementes de dúvida em nossas mentes, questionando a veracidade da palavra de Deus e do seu plano de salvação. Essa é a estratégia. E foi assim desde o começo com Eva. Deus disse que você morreria? Não. A dúvida. Lendo a palavra, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Verso 2: pela hipocrisia daqueles que falam mentiras e que têm a sua consciência
cauterizada. Oh, queridos, nada pior do que colocar em xeque, do que colocar em dúvida a palavra de Deus. Como Satanás não consegue destruir a palavra, ele lança na mente até de cristãos e chamados estudiosos da Bíblia dúvidas. Tanto é assim que nós estamos aqui no contexto do maior centro universitário da América. Boston é considerado aqui o grande centro acadêmico dos Estados Unidos. E temos aqui uma renomada instituição, mundialmente conhecida, não é, que tem a sua raiz numa igreja protestante, e nessa renomada instituição de raiz protestante, a Bíblia virou uma figura de alegoria. Você tem ali um departamento de teologia que promove cursos de mestrado, de doutorado, mas considerando a Bíblia uma mera peça literária. Exatamente porque a estratégia do inimigo maior é misturar verdade com mentira, lançar a dúvida, lançar a incredulidade e assim desqualificar a palavra de Deus. Dentro do capítulo 32, que é o nosso contexto de estudo, eu destaco esta citação da serva do Senhor, lembrando que eu uso a paginação do livro completo, ok? Da obra completa. Então, na página 519, nós destacamos o seguinte: Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar o quê? A oração e o exame das Escrituras, estas pessoas serão vencidas pelos seus ataques. Eu uso esses sinos aqui na família Primeiro Encontro, mas eu quero chamar a atenção de vocês exatamente para esta frase que está aí destacada. Até no slide eu destaco com a canetinha marca-texto. Aí está, queridos, a causa da ruína de muita gente boa que se chama cristã. A negligência na oração e a negligência no estudo sincero da Bíblia. Não é o estudo que você vai dizer à Bíblia o que ela tem que fazer. Não, é o contrário. Você é um copo vazio que vai ser preenchido com a água do Espírito. E nesse contexto, Satanás sabe que a pessoa que até se diz cristã, simpatizante de Deus, se ela negligencia a oração e o exame sincero das Escrituras, deixando que a Bíblia interprete a própria Bíblia, seremos vencidos pelos seus ataques. E a serva do Senhor continua escrevendo: portanto, inventa todo artifício possível para ocupar a mente. Quer ver uma coisa que ocupa a sua mente o tempo todo? O seu telefone celular. Você já parou para calcular quantas horas você ficou ligado na tela do seu telefone hoje? E quanto tempo você dedicou para ler a Bíblia? Hum? Quanto tempo? Seja sincero, responda para você. Em uma semana, com 7 dias, quantas horas você passa na tela do seu telefone, ou do computador, ou do tablet, ou da TV, assistindo, quem sabe, crossovers de séries, não é? Assistindo esporte, ou jogando videogame, enfim, quanto tempo de tela e quanto tempo de páginas da Bíblia? Então, note. Ele inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. O celular não é um mal em si, mas ele se torna um instrumento que tem destruído muitas pessoas. É um exemplo apenas. Sempre houve uma classe que, mostrando-se embora muito piedosos, ao invés de prosseguir no conhecimento da verdade, fazem consistir a sua religião em procurar algum defeito de caráter ou erro de fé naqueles com quem não concordam. Veja, é muito interessante essa observação da serva de Deus, porque muitos cristãos fazem exatamente isso, quando eles não concordam, mas não baseados na Bíblia, baseados nas suas próprias opiniões, eles julgam e condenam. E aí ela escreve: estas pessoas são a mão direita de Satanás.
Deus nos livre de sermos usados por Satanás para julgar e condenar quem quer que seja. Eu sempre faço questão de lembrar a vocês aqui o quadro do juízo final. O juiz é Deus. O advogado de defesa é Jesus Cristo. O advogado de acusação é o diabo. Os anjos celestiais são nossas testemunhas. E eu e você, todos os seres humanos, estamos no banco dos réus. E não temos moral para acusar ninguém, apenas para sermos libertos pela graça de Cristo. Então, por favor, aqueles que fazem da sua religião ficar procurando defeito de caráter ou erro de fé nos outros que eles não concordam, são mão direita de Satanás. É simples assim. Que Deus nos liberte desta falsa religião que ao mesmo tempo se torna um instrumento nas mãos do inimigo. Então, veja como a dúvida é perigosa para cada um de nós. Que Deus nos livre da dúvida e da incredulidade. Outra armadilha do inimigo, o engano e a ilusão. Queridos, Satanás tem o poder de distorcer a realidade e ele cria ilusões que nos fazem desviar do caminho certo. Abra sua Bíblia aí, segunda carta também de Paulo, desta vez aos Coríntios, dando uma boa noite para a querida Nancy Souza. Bem-vinda, Nancy, Deus esteja com você mais uma vez em mais um culto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 11, versos 14 e 15. Abra sua Bíblia e destaque aí com a canetinha marca-texto, ou se você prefere grifar com uma caneta esferográfica mesmo, mas marque estes versos. O primeiro de Timóteo, né, os primeiros versos de Timóteo 4, versos 1 e 2, dúvida e incredulidade. Primeira armadilha. Segunda armadilha, engano e ilusão. Onde lemos: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Irmãos, com todo respeito e com todo carinho, não baseie sua fé em milagres, sinais e prodígios, ok? Satanás tem o poder de copiar qualquer milagre que você já possa ter visto na sua vida. Nossa fé tem que ser baseada exclusivamente na revelação da profecia, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Não baseie sua fé em sinais, prodígios e milagres. O diabo faz muito milagre. E a Bíblia acabou de dizer, disfarçado de anjo de luz. Você pode estar vendo ali um pastor, pode estar vendo ali um padre, pode estar vendo ali um sacerdote, um líder espiritual, falando do bem, falando do evangelho, e é um demônio. Não baseie sua fé em sinais e prodígios. Baseie sua fé pelo que está escrito, profeta Isaías, à lei e ao testemunho. Jesus, pelos frutos você vai conhecer. E a serva do Senhor, ainda comentando a respeito, interpretações vagas e imaginosas das Escrituras, as muitas teorias contraditórias concernentes à fé religiosa, as quais se encontram no mundo cristão, são obra de nosso grande adversário para confundir o espírito de tal maneira que não saiba distinguir a verdade. E a discórdia e a divisão que há entre as igrejas da cristandade são em grande parte devidas ao costume que prevalece. Qual costume? Torcer as escrituras a fim de apoiar uma teoria favorita. Quantas placas de igreja você já ouviu falar? São muitas, e todas dizem que têm a verdade.
E algumas então querem denegrir a imagem das outras. Meus irmãos, no fim, nós teremos apenas dois grupos, um grupo remanescente, pequeno, que a Bíblia diz que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, não tem placa. E a grande maioria que vai ter o que? A marca da besta, contrária aos mandamentos de Deus. Então, por favor, agarre-se à Bíblia e pratique os valores da Bíblia. E não se deixe enganar por prodígios, ilusões. Ah, porque ali faz milagre, acolá faz milagre, e obturação de ouro, e ganha dinheiro, e carro, e casa. Para quê? O que que os bens desta vida podem dar a você mais do que Cristo pode te dar? Cuidado com ilusões, prodígios, sinais, porque Satanás é o mestre em se disfarçar de anjo de luz junto com seus demônios e enganar as pessoas falando em nome de Deus. Terceira armadilha. Já falamos então da primeira, dúvida e incredulidade, a segunda, engano e ilusão, terceira, penúltima, tentação e desejo. Abra sua Bíblia, a carta de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 13. Satanás explora as nossas fraquezas, ele explora os nossos desejos e ele nos incita ao pecado e à transgressão. Ele sabe qual é o seu ponto fraco, minha irmã, minha irmã. Ele conhece e ele vai atacar você, incitando você, motivando você exatamente na sua fraqueza, exatamente no seu desejo carnal. Ali está Tiago 1,13 em diante. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, qual é o resultado? Qual é o resultado, meu irmão? Pega a visão aí. O pecado consumado nos leva à morte. Exatamente esse é o cuidado que eu e você temos que ter. É impossível para nós não sermos tentados, ok? Diz o salmista que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então, o pecado para nós é normal, faz parte da nossa natureza. Martinho Lutero costumava dizer: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho sobre ela. E é isso exatamente que Tiago alerta. A cobiça, depois de haver concebido, ela dá luz ao pecado. Se você começa a ceder e gostar daquela sensação do pecado, ele vai se consumar. E uma vez que ele seja consumado, a morte é certa. Ampliando nossa compreensão a respeito deste perigo, da tentação e do desejo, a serva do Senhor, na página 523, ainda dentro do capítulo do estudo de hoje, capítulo 32, os que estão indispostos a aceitar as verdades claras e incisivas da Bíblia procuram continuamente fábulas agradáveis que acalmem a consciência. Esta semana eu vi um pastor pregando de que esse Deus que pune não é o Deus da Bíblia. O Deus que é contra o pecado não é o Deus da Bíblia. A salvação é universal. Então, tanto faz se você está em pecado ou não está em pecado, Deus vai te amar assim e você vai ser assim. Desculpe. O pecado não faz parte do plano de Deus. Pode ser muito agradável ouvir e falar em juízo, falar em investigação, falar e também em execução, ou seja, exterminar o pecado e os pecadores, pode ser dolorido, mas é a verdade. Quanto menos espirituais, altruístas e humilhadoras forem as doutrinas apresentadas,
tanto maior será o favor com que são recebidas. Tais pessoas degradam as faculdades intelectuais de modo a servirem aos seus desejos carnais. Cuidado, cuidado, porque um evangelho barato produz cristãos rasos, cristãos descomprometidos e cristãos que não passam por transformação. E aqui eu repito, você e eu não temos o direito de julgar ninguém. Pegue esta mensagem e coloque para você como um espelho. Não fique pensando, ah, tá vendo? Isso aí é o fulano, é o Beltrano. Não, sou eu. Eu tenho que cuidar para não estar acostumado com o meu pecado, cedendo às tentações e aos desejos que me levam ao erro, antes que eu de fato nem consiga mais discernir o que é certo e o que é errado, na intenção de dizer, tô na graça, você tá é perdido, mas isto é para mim, ok? Não temos o direito de julgar e condenar ninguém. Finalmente, mais um erro, mais uma armadilha para o qual o diabo nos arrasta. Ele nos arrasta para o erro através da perseguição e do sofrimento. Ele usa a perseguição e o sofrimento para desanimar e nos afastar de Deus. Quando você se sente perseguido por fazer a vontade de Deus, decidiu guardar o sábado e perdeu o seu emprego, aí bate aquele desânimo, não é? Decidiu ser fiel à sua esposa, respeitar o seu casamento, virou a humilhação entre aqueles amigos que não estão nem aí se é a esposa, se não é, tanto faz. Você que quer fazer os seus negócios de forma correta, pagando os seus impostos, tendo ali tudo certinho, virando chacota no meio de outros. Que é isso? Desse jeito você nunca vai vencer na vida. E é assim que parece que é. Os corruptos crescem, ficam ricos, suas empresas crescem e você que anda no caminho certo está sempre para trás. Armadilha do inimigo, perseguição e sofrimento. Abra no livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Revelação de Jesus Cristo é o que significa Apocalipse. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer em nome de Jesus, das coisas que eu e você sofremos por querer viver num mundo que está de costas para o Evangelho, a convicção da palavra. Não tenha medo de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei o quê? A coroa da vida. Não tenha medo da perseguição e nem do sofrimento por causa do Evangelho. Armadilhas claras que eu e você estamos o tempo todo sendo cerceados e cercados e empurrados para elas. Dúvida e incredulidade, engano e ilusão, tentação e desejo, sofrimento e perseguição. Uma maravilhosa certeza sobre esta questão nos é revelada na página 529. Olha que coisa extraordinária para você fazer aí um screenshot, para você printar esta tela aí no seu celular, no seu computador. Nem homens ímpios, nem demônios podem embaraçar a obra de Deus ou excluir a sua presença de seu povo, se este, com coração submisso e contrito, confessar e abandonar os seus pecados e com fé reclamar as promessas divinas. Você crê, irmãos e amigos? Vocês creem? Nem homens nem demônios podem atrapalhar a obra de Deus que nos envolve. Não há força no universo capaz de superar a força do nosso Deus em pessoas que estejam dispostas a se submeter, confessar, abandonar seus pecados e pedir: Senhor, cumpra a sua promessa.
E ela continua dizendo: toda tentação, toda influência adversa, quer manifesta ou quer secreta, pode com êxito ser vencida, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Palavra de Deus, Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 4, verso 6. Nós ainda acreditamos nisso? Porque muitas pessoas, lamentavelmente, têm os seus pecados, eles todos revelados, né? Um adultério, bebida, enfim. Mas muitos têm pecados secretos. Secretos para as pessoas, para Deus nunca. Mas aqui está a orientação inspirada. Coração submisso e contrito, confissão, abandono. E aí você reclama as promessas do Senhor e nenhum tipo de tentação ou influência pode deixar de ser vencida. Toda tentação e influência do mal pode ser vencida em nome de Jesus. Você aceita? Aceita uma mudança de vida antes que seja tarde demais? E depois não vai adiantar dizer: ah, Senhor, a culpa foi do diabo. Não, a culpa é nossa, não é do diabo. Já estudamos aqui. Ele não força ninguém a pecar. A escolha de pecar ou não pecar é sua e minha. Portanto, meus queridos, é extremamente importante que eu e você tenhamos em vista exatamente a necessidade da confissão. Para vencer as armadilhas de Satanás, é fundamental que eu e você possamos reconhecê-las. E através do estudo da Bíblia e da oração, nós podemos discernir os seus planos, identificar suas tentações e devemos também estar atentos aos frutos do nosso comportamento, se as nossas ações nos aproximam ou nos afastam de Deus. Percebe? Aquilo que eu e você estamos vivendo, fazendo, nos aproxima ou nos afasta de Deus? O espírito de profecia ainda aponta outros enganos e ensinos ilusórios do nosso inimigo. E eles estão aí, em prática comum em nossos dias. O espiritismo, mesclado aí nos livros, nas músicas, nos games das crianças, nas novelas, nas séries. O ser humano não vive depois que morre. E isso vai ser um estudo que vamos fazer mais para frente. A alma que pecar, esta morrerá. E o conceito de alma, Gênesis 2, verso 7, corpo mais fôlego de vida. Não é uma entidade. Mas note, enganos e ensinos ilusórios em nossos dias. Espiritismo, a negação da divindade de Cristo, a crença de que Satanás não existe como um ser pessoal, se trata apenas de maus pensamentos e desejos do ser humano. A oração não é essencial e a desconfiança e descrédito da palavra de Deus. Aqui está o caminho da ruína para a maioria absoluta das pessoas. Todos estes ensinos ou cada um deles de maneira isolada, abrindo caminho para dúvida, incredulidade, abrindo caminho para enganos e ilusões, tentações e desejos, e abrindo caminho também para perseguição e sofrimento. Ora, meus queridos, é muito importante que estejamos atentos. E aqui um destaque especial do capítulo 32. Na página 525, os erros da teologia popular têm arrastado ao ceticismo, ou seja, falta de fé, muitas almas. Lembre-se, almas são pessoas, ok? Muitas almas que poderiam de outra maneira
ter sido crentes nas Escrituras. Impossível lhes é aceitarem doutrinas que lhes ofendem o senso de justiça, misericórdia e benevolência. E desde que tais são apresentadas como ensinos da Bíblia, recusam-se a recebê-la como palavra de Deus. Estamos numa geração que alguns chamam de geração mimimi, né? Mimimi, tudo é mimimi, tudo ofende, tudo não pode, tudo é ultrapassado, tudo tem homofobia, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é misógina, a Bíblia é machista. Oh, meus queridos, basta que a Bíblia confronte o modo de vida das pessoas, não porque o pastor falou, porque o padre falou, porque. Não. Basta que a Bíblia confronte o nosso modo de vida e as pessoas já passam a querer recusá-la. Por isso que é importante que os cristãos vivam os valores da Bíblia para ajudar as pessoas a saírem do seu ceticismo. E não é julgando e condenando, é vivendo, amando, estando junto, dando às pessoas a oportunidade de conhecer um Cristo que elas ainda não conhecem, porque Deus não pode ser visto, não pode ser ouvido, e ele deu esta oportunidade para aqueles que se chamam cristãos de representá-lo. É por isso que temos essa onda de ceticismo, de afastamento da palavra. A culpa é nossa. Precisamos aprender a viver os princípios do Evangelho, a fim de que as pessoas tenham a chance de ver Cristo em nós e se arrependam dos seus pecados e abandonem as armadilhas do diabo. Nada existe que Satanás mais deseje do que destruir a confiança em Deus e destruir a confiança na sua palavra. Duvidar da Bíblia. Irmãos, peguem a visão aí. Já estou terminando. Duvidar da Bíblia é a grande moda do nosso tempo. Existem até pastores que querem reinterpretar a Bíblia. Você já ouviu sobre isso? A Bíblia tem que ser reinterpretada. Não, isso aí é para o passado, não é para o presente. Meus irmãos, percebam a gravidade deste assunto. Olha o que diz a serva do Senhor, ainda está errado a página correta é 527. Perdão pelo erro na digitação, já vamos corrigir já para não ficar aqui mal feito. 527 está esse pensamento, capítulo 32. Ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para a fé. Olha que coisa extraordinária. Olha como Deus te respeita. Ele nunca removeu toda desculpa para a descrença. Deus nos ama tanto e ele já deu tantas provas do seu amor por nós que ele respeita se você não quer acreditar nele e na sua palavra. Você está pegando a visão aí? Ele nunca removeu toda desculpa para a descrença. Ah, mas a Bíblia tem uma ordem cronológica. Ah, mas fala lá de uma estrela. Ah, mas dividiu o mar para o povo passar por dentro. Fala sério. Deus nunca removeu toda desculpa para a descrença. Todos os que buscam ganchos, olha as palavras de Ellen White, que interessante. Ganchos em que pendurar as suas dúvidas, o que que ela diz? Não sei a sua avó, mas a minha dizia: quem procura, acha. Acho que vó é tudo igual, né? No Cabo Verde, no Brasil, Estados Unidos, quem procura, acha. E quem procura dúvidas sobre a Bíblia, vai achar porque Deus permitiu. E todos os que se recusam a aceitar a palavra de Deus e lhe obedecer, antes que toda objeção tenha sido removida e não mais haja lugar para dúvida, está garantido. Se você quer duvidar, jamais você verá a luz. Tá claro?
Alguma dúvida para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Se você quiser encontrar ganchos onde você vai pendurar suas dúvidas para duvidar de Deus e da Bíblia, você vai encontrar. E se você insistir nisso, jamais você verá a luz. Eu e você queremos o quê? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Luz ou trevas? É sério? Você vai confiar então em você mesmo, ao invés de confiar em Deus e na sua palavra? Vai confiar em um filósofo? Vai confiar em um guru espiritual? Vai confiar em que um pastor, um padre ou sei lá quem falou? E deixar de lado o que Deus revelou, algo que já tentaram destruir tantas e tantas vezes e que ainda está transformando vidas? Você pode ter o direito de duvidar, mas eu aconselho você a repensar. A batalha contra Satanás não é fácil, mas com a ajuda de Deus, eu e você podemos vencer. Você crê nisso? Sabem por quê? Porque o diabo já foi derrotado. E as armas que nós temos à nossa disposição são muito claras: a fé e a confiança em Deus. Hebreus 11, 1 e 6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. E de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé, meus irmãos, fé para vencer o diabo. Outra necessidade, obediência à sua palavra. A Bíblia é a nossa bússola. É a nossa regra de fé e prática na batalha contra o mal. Devemos obedecer os seus ensinamentos e preceitos de capa a capa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Fé, obediência à palavra de Deus, oração e comunhão. Veja aí que versos extraordinários nós encontramos em Tiago 4. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Queridos, oração é a nossa linha direta com Deus. Ore mais para buscar força, orientação, proteção contra as tentações. Está aí no limiar de ter a sua vida destruída por alguma tentação? Clame a Deus. Tiago 4, verso 6, ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 7, portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Você crê? Resista ao diabo através da oração e ele vai fugir, em nome de Jesus. Finalmente, é importante que você tenha fé, é importante que você estude a Bíblia, é importante que você ore, mas também é essencial que você viva dentro da comunidade dos crentes em Jesus. Não há como ter fé, estudo da Bíblia e em oração sem que você viva na família de Cristo. Percebe? Nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tenha um pouquinho de paciência. Eu sei que estamos nos alongando um pouco mais, mas o conteúdo é muito especial. E eu já, após este verso, já estou encerrando com mais uma citação apenas. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses nos diz que o apoio e encorajamento de outros crentes são essenciais na luta contra o mal. Devemos buscar comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Por isso, Paulo diz: consolem uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor e admoestam. Paulo fala dos pastores, dos líderes.
Nós deveríamos ter maior cuidado com pastores e líderes. E ele continua dizendo: tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. E aí vem a regra geral para qualquer um: vivam em paz uns com os outros. Você já percebeu que muitas vezes a igreja tem tudo menos paz? Sinceramente, existem momentos que a gente nem tem vontade de ir à igreja. Tamanhos os problemas, as críticas, as lutas. Estratégia do diabo. É importante ter fé, é importante estudar a Bíblia, é importante orar. Mas, meus irmãos, se nós não aprendermos a viver em paz como corpo de Cristo, estamos sendo vencidos pelo diabo. E o Paulo continua dizendo: também exortamos vocês, meus irmãos, que admoestem aqueles que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Irmãos queridos, olha que coisa extraordinária. Se, como corpo de Cristo, individualmente, agirmos desta maneira, fé, estudo da Bíblia, oração e comunidade cristã, viver em paz, o diabo está derrotado em nossa vida e na vida do corpo da nossa igreja. Você tem feito parte do exército da paz ou da guerra dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo? A guerra entre o bem e o mal continua, mas com fé, vigilância e as armas que Deus nos deu, nós vamos vencer qualquer batalha, qualquer batalha. Lembre-se, Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos fortalecer e nos guiar até a vitória. E finalmente, página 530. Página 530. Satanás está bem ciente de que a mais débil vida, pessoa, alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas e que, caso ele se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Unicamente. De que forma? Com humildade, com humilde confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos, nós podemos nos achar seguros. É só lembrar lá de Tiago: Deus não gosta de orgulhosos. Se você se sujeitar ao diabo, ele fugirá de você. Tá aí. Unicamente com humildade. Você pode ser a pessoa menos importante da igreja. Sabe? Algumas pessoas se sentem assim: eu sou um ninguém aqui no corpo da igreja. Para Jesus você é tudo. A mais fraca pessoa que aprende a permanecer em Cristo é suficiente para vencer o diabo em nome de Jesus. O que precisa? Humilde confiança, obediência aos mandamentos, fé, estudo da Bíblia, muita oração e aprender a conviver no corpo de Cristo. Eu queria convidar você nesta noite a exatamente fazer um compromisso com Deus. Você aceita? Um compromisso com Deus, meus queridos, nesta noite de quarta-feira. Examinar a sua vida, identificar na sua vida as áreas onde você está vulnerável às armadilhas do diabo. Você sabe onde que o diabo tem atacado. Você tem noção. Examinar estas áreas e buscar força na oração, buscar força na leitura da Bíblia e mais, não abrir mão da comunhão com outros crentes, outros irmãos e irmãs na fé. Vamos conviver como comunidade, porque como comunidade é que vamos espalhar o evangelho.
Ah, mas eu assisto culto em casa, TV Novo Tempo, etc. Não. Não abra mão de estar lutando pela união do corpo de Cristo. Pessoas de cor de pele diferente, de educação diferente, de família diferente, que pensam diferente, mas que aprendem com humildade a conviver juntos, em nome de Jesus. Porque um corpo de igreja unido é o maior instrumento contra o diabo. Agora, se ele dividir o corpo, acaba com o poder da igreja. E esta obra é feita de maneira individual. Repito, essa mensagem é para mim. O que é que eu estou fazendo para contribuir e vencer o diabo? Para que a minha igreja possa vencer o diabo e possamos então espalhar esta mensagem. Juntos nós podemos resistir às tentações do inimigo e alcançar a vitória final em Jesus Cristo. Você crê? Você teria ousadia hoje de pedir a Deus, Senhor, me conceda humildade, me conceda transformação. Eu quero sim, eu quero vencer as dúvidas, quero vencer a incredulidade, quero vencer os enganos, as ilusões. Quero deixar de lado e vencer minhas tentações e desejos carnais. Estou disposto a ser perseguido e sofrer em nome de Jesus, para que o Senhor volte logo. Você deseja? Senhor, como é possível que nós sejamos vencidos por um inimigo que já foi vencido pelo Todo-Poderoso Deus? Como é possível nós nos permitirmos pecar, nos deixar enganar e até muitas vezes entender que o Senhor é o responsável por tragédias na nossa vida e na vida de outros seres humanos, a ponto de, num momento de angústia, de dor, sofrimento, nós dizemos: onde o Senhor está, Deus? O Senhor sempre esteve no mesmo lugar do nosso lado. O problema é que nós somos pecadores medíocres e ainda não aprendemos a tomar posse da vitória que Deus nos dá sobre o nosso maior inimigo. E no fundo, nós queremos lutar sozinhos e estamos sendo derrotados ano após ano. Em nome de Jesus, nos socorra. Senhor, nós queremos nos humilhar. Quebra a nossa vida e faze-a de novo. Queremos ser vasos novos. Por favor, Deus, não permita que sejamos tomados de dúvida e incredulidade sobre o seu amor e sobre a sua palavra. Livra-nos dos enganos e ilusões. Pessoas que vivem só de WhatsApp, de vídeos de YouTube. Não. Queremos a nossa fé baseada no estudo pessoal da palavra. A nossa experiência pessoal contigo é que faz a diferença, e não YouTube e WhatsApp. Livra-nos dos enganos e ilusões, de evangelhos baratos. Livra-nos do legalismo e do liberalismo. Nos dê um cristianismo equilibrado. Não queremos ser fanáticos, marcadores de datas para a volta de Jesus, mas também não queremos ser pessoas de uma salvação universal que não transforma ninguém. Queremos ser conforme a tua vontade, transformados e equilibrados. Livra-nos das tentações e dos desejos carnais e nos dê coragem para enfrentarmos perseguição e sofrimento em nome de Jesus. Para isso, aumenta a nossa fé,
Dá-nos mais vontade de nos alimentarmos da tua palavra, não uma leitura rasa, ridícula, não, uma leitura interessada, que alimente a nossa fé. E dá-nos, Deus, disposição de orar. A gente ora tão pouco para nada, só nas emergências. A gente quer conversar contigo todo o tempo, abrir nosso coração, falar o que dói, falar aquilo que a gente sente vontade de fazer e convidá-lo até. Senhor, nos ajude. Estou com vontade de pecar. Vamos abrir nosso coração, falar a verdade. Senhor, eu estou com um desejo muito grande de pecar. Me ajude. E o socorro virá. E, por favor, dá-nos senso de comunidade cristã. O maior argumento num mundo mergulhado em egoísmo, em separatismo, é uma igreja unida. Enquanto não formos de fato o corpo de Cristo, estamos atrapalhando o seu trabalho. Queremos ser transformados. E assim, que de fato o diabo seja derrotado em nossa vida e na vida das pessoas que estiverem ao nosso redor. É este o milagre que queremos te pedir. Humildade, confissão de pecados, oração, estudo da Bíblia, fé e uma vida dentro do corpo de Cristo, estando prontos e ajudando outros a se prepararem para o breve encontro contigo. Entregamos em tuas mãos pedidos, agradecimentos, faça a sua vontade e volte logo para nos buscar, orando no maravilhoso nome de Jesus. Pedimos e agradecemos, dizendo amém e graças a Deus. Que Deus tenha misericórdia. Obrigado pela sua paciência. Esticamos um pouco, mas é um assunto que merece a nossa atenção. Por favor, semana que vem eu espero você. Você tem uma semana para ler ou ouvir o capítulo de número 33. E o capítulo de número 33 é interessante, porque dá sequência exatamente ao que estudamos hoje. Capítulo 33 é uma pergunta: o ser humano é imortal? Existe vida após a morte? Importante tema. Dedique esta semana até a próxima quarta-feira para estudar. E amanhã, 6 horas da manhã, nos mesmos links, Facebook Zoom, Família Primeiro Encontro. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, breve Jesus voltará. Boa noite.